Muito bem, nesta aula vamos estar vendo aqui a aba Domínios, tá? Se você registrou o seu domínio, você tem esse painel de controle, né? Você pode criar subdomínios. O que são subdomínios? Subdomínios é igual esse que eu criei aqui, ó. Tá vendo? Ó? www.presta.rg8.com.br. O domínio é RG8, tá vendo? Ó? E o presta.rg8 é subdomínio. Então, na sua conta, você pode criar subdomínios ilimitados, quantos você quiser. Tipo www.seunome.seudomínio.com.br. Vai embora. Para criar um subdomínio, é fácil. Clicou aqui em subdomínio. Coloca aqui o nome do subdomínio que você quer. Tá? O nome do subdomínio. Aqui, ó, vai aparecer automaticamente a pasta que vai estar o seu subdomínio. Vai estar dentro da pasta public.html. E dentro dessa pasta aqui, ó, tá? Clique em criar. Ó. Pronto. Foi criado aqui, ó, um subdomínio. Tá? Se você digitar o endereço ali, não vai dar nada porque não tem nada lá dentro. Não tem nenhum site lá dentro. Tá? Você teria que colocar um site lá dentro. Tá? Apareceu aqui um negócio inválido. Mas o subdomínio é esse daqui, ó. Tá? elias.presta.rg8.com.br, subdomínio. Você pode criar aqui, ó, quantos subdomínio quiser. Depois você coloca um site dentro desse subdomínio. Entendeu? Coloca um blog, coloca uma sala de bate-papo, coloca o que você quiser lá dentro. Coloca um fórum. Então você pode criar subdomínio para diversas coisas dentro do seu domínio. Pode colocar uma loja dentro de um subdomínio. Tá? Depois eu vou estar ensinando vocês mais para frente como é que você pode estar criando um site, ou criando um blog, ou criando uma loja. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui. Outro item interessante aqui é redirecionador. Tá? Esse redirecionador aqui, suponhamos que você tem um domínio. Aí você está querendo mandar esse domínio para outro lugar. Você tem vários domínios e você não está usando esse domínio por enquanto. Aí você quer redirecionar esse domínio. Suponhamos que você registrou um domínio com o nome lá casadas-peças.com.br. Não está usando ele. Aí você registrou um outro domínio, né? Lojão dos móveis. Aí você quer que o Casa das Peças, a hora que alguém digitar casadaspeças.com.br, ele é redirecionado para o Lojão dos Móveis. Se esse domínio aqui é o Casa das Peças, você vai colocar aqui o nome do domínio que você está querendo que ele vai. Tá? Ok. Ponto. Ó. Ok. Aí você clica aqui em adicionar. Aí toda vez que alguém entrar lá no endereço padrão seu lá, e digitar lá, ele vai sair cá nesse outro domínio. Né? Então, aqui você pode criar um redirecionamento de domínios, ok? Muito bem. Redirecionamento de domínios. Os mais usados isso aqui, tá? Criar um subdomínio, redirecionar domínios. Se você tem uma conta que suporta 2, 3, 4, 5, 6 domínios, você pode registrar domínios e colocar dentro da sua conta. Você vai clicar aqui em domínios suplementares, tá? Aí você vai colocar aqui o nome do novo domínio, tá? Coloca aqui o nome de usuário, ok? Automaticamente, quando você coloca o nome do domínio aqui, suponhamos aqui casadasfestas.com.br. Automaticamente ele já cria uma pasta aqui, tá vendo? Cria o login e cria a pasta. Tá dentro da pasta public.html, ele vai criar uma outra pasta com o nome casadasfestas.com.br. Então essa pasta vai ser a pasta do novo domínio. Aí você coloca a senha aqui, login, ok? Clica em adicionar domínio. Aí toda vez que a pessoa entrar no domínio, vai sair direto no domínio lá, ok? Aqui não tem necessidade de você abrir uma nova conta no servidor. Você pode registrar o domínio lá no registro.br, normal. Vem aqui e adiciona o seu domínio aqui.
né? Isso depende da sua conta no servidor, do tamanho da sua conta. Tá? Se for conta básica, é um domínio só que você pode ter. Se for conta VIP, 3 domínios. Contas profissionais, 15 domínios. Tá? Aí você quem vai definir o plano que você vai querer. Ok? Então, aqui nesse item você pode adicionar novos domínios à sua conta. Ok, subdomínios, domínios suplementares e direcionar são os mais usados. Muito bem. Aqui em banco de dados, para você mexer com isso daqui, você tem que ter uma noção de programação. Se você tem uma noção de linguagem de programação, né, é interessante você aprender a mexer com o banco de dados. Mas se não tem nenhuma noção, você não vai utilizar isso daqui. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. O banco de dados mais utilizado aqui na internet é o MySQL, tá? E o PHP-MyAdmin para administrar, né, o conteúdo do banco de dados. Então, para você criar uma base de dados, existem algumas lojas virtuais na internet, tem plataforma de lojas virtuais que você pega e as lojas exigem que você crie uma base de dados para instalar ela. Né? Então, para você criar uma base de dados para instalar algum site que já vem pronto, um script ou uma loja, né, você cria a base de dados aqui, a base de dados MySQL. Aqui você cria o banco, coloca um nome qualquer para o banco de dados, tá? De preferência em minúsculo, e sem acentos, sem caracteres, sem nada, só letras minúsculas. Criar banco de dados. Clique em voltar. Aqui você já criou a base de dados. Ele está aqui, tá vendo? Ó? BD, ó, foi criado. Né? Você precisa criar um usuário para essa base de dados, está aqui embaixo, ó. Você não pode fazer confusão. Criar banco de dados está aqui em cima, onde nós criamos essa base de dados. Agora, usuário para essa base de dados está aqui embaixo. Ó. Adicionar novo usuário. Né? Você quer criar um usuário para esse banco de dados. Quando você vai instalar uma loja virtual assim que você baixa da internet, sempre eles exigem isso daí. Você criar o banco de dados e criar o usuário. Aí você coloca a senha aqui para o usuário. Ok. Repita a senha. Ok. Ok. Cria o usuário. Criar o usuário. Voltar. Agora é um terceiro passo, que é adicionar o usuário ao banco de dados. Quando você cria o usuário, ó, você criou o banco de dados aqui, você criou o usuário, apareceu aqui embaixo. Agora você precisa adicionar esse usuário a essa base de dados criada aqui. Ó. O que você vai fazer? Aí você vai fazer o seguinte, você vai adicionar, tá vendo? Adicionar o usuário ao banco de dados. Seleciona aqui o usuário, seleciona a base de dados, que é essa que você criou agora, BD, clica em adicionar. Isso aqui são as permissões, tá? Você marca aqui em todos os privilégios. Isso significa que esse usuário tem permissão para fazer tudo na loja, alterar, criar, deletar e vai embora, tudo. Clique em fazer alteração. Clique em voltar. Aí quando você estiver instalando algum script, alguma loja que exigir um banco de dados, eles vão te pedir o banco de dados, aí você vai copiar isso aqui e colar lá. Vão te pedir o nome do usuário, você vai copiar e colar lá. Vão te pedir a senha do usuário, aí você coloca a senha que você colocou aqui para criar o usuário, tá vendo? Ó? Você colocou o nome e colocou a senha aqui. Ó. Tá? Vão te pedir o local que está a base de dados, normalmente é localhost. Né? Localhost, você digita assim, quando eles pedirem sempre na instalação da loja, o primeiro item que eles pedem é isso daqui, ó, localhost. É onde o servidor está, localhost. Muito bem. Depois pede esses outros itens aqui, ó, banco de dados, usuário e a senha do usuário. Aí você instala a loja normalmente. Tem muitas plataformas de loja na internet que são instaladas dessa forma. Ok, não sei se você vai utilizar isso que eu estou te passando aqui, mas é uma informação a mais para você, certo? Tá aí, está criado um banco de dados MySQL. Esse banco de dados ele é administrado aqui. Ó. Quando você instala uma loja, ou alguma coisa, um site, né, um script que você encontra na internet, aqui fica o banco de dados e aqui fica as tabelas do banco de dados, ó, no PHP-MyAdmin. No nosso caso aqui, ó, a tabela está vazia, tá vendo? Está só o BD.
o banco de dados. Ó, não tem tabela nenhuma. Tá vendo? Aqui tem um outro banco de dados que eu já instalei uma loja PrestaShop nele. Ó, ó, um monte de tabelas aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, os itens da tabela. Então isso aqui é a base, as tabelas é onde fica o conteúdo do banco de dados. Tudo que está dentro da base de dados está aqui dentro das tabelas, tá? Aqui, ó, nas tabelas, ok? Isso aqui é interessante também. Quando você instala uma loja, né, e a sua loja começa a crescer, começa a colocar muito produto, muita coisa, e você quer fazer um backup, você pode exportar, tá vendo? Ó? Exportar toda a base de dados, clicar em executar, aí você vai baixar para o seu computador a base de dados. Se porventura der algum problema, você quiser restaurar a base de dados, é só clicar em importar, buscar o arquivo no seu computador, o mesmo arquivo que você baixou, e vai restaurar aí. Ok? Muito bem. Aqui em base de dados é o que eu disse anteriormente. Se você quiser ter mais conhecimento sobre isso, é bom você estudar uma linguagem de programação qualquer, PHP, ASP, outra qualquer aí. A PHP é muito usada na internet. Só você buscar informação sobre PHP, né, que você vai estar aí aprendendo muita coisa sobre banco de dados, sobre linguagem de programação e assim por diante, ok? Muito bem, então vamos findar essa aula por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai falar mais sobre mais itens importantes aí.